Salve, salve pessoal, salve, salve. Agora sim funcionando aqui. Estamos aqui hoje para gravar uma espécie de pré-jogo aí, falar sobre o confronto entre Santos e Fortaleza amanhã, 4 da tarde. Jogo que acontece na Vila Belmiro, jogo imprescindível para o Santos se manter na Série A. A gente que, passou uma semana aí amarga, O empate contra o Botafogo não foi mau resultado, mas o que a gente viu agora com relação às semifinais da Libertadores coloca fatalmente um time, seja o Palmeiras, seja o Flamengo, e tomara que seja o Flamengo, né, como rival aí do Palmeiras, com mais Libertadores que o Santos. É o Santos ficando pelo caminho, é o Santos ficando cada dia mais para trás. O Santos, quando conquista a Libertadores em 2011, tinha 3, o Palmeiras tinha só uma. A bola do Felipe Jonathan passou isso aqui da trave. Ó. Era pra ser 4-1. Um beijo pro Thiago Ribeiro, né? Que proporcionou tudo isso. Ele foi só profissional. Mas, como diz o ditado, irmão, enfiou a faca, gira. O Santos não girou. E o mundo real que se tornou desde aquela vitória sobre o Vitória, que não rebaixou o Palmeiras, é um mundo muito menos interessante e legal do que antes disso. Não gosto nada do mundo que se tornou hoje. E graças àquele jogo, Santos e Vitória. Ah, mas Rodolfo, você defende que entrega, defendo pra caralho. Teria mudado o teor da história, o Palmeiras teria caído e muita coisa seria diferente. O Palmeiras teria se reorganizado, teria ganhado muitos títulos, porque tem uma coisa, o Palmeiras fez uma coisa que o Santos desconhece, que é ter gestão. O Santos não tem isso desde um pouco antes, né? Desde que o Luiz Álvaro foi afastado do clube por motivos de saúde, o Santos não teve mais gestões de futebol. A gente tem que ver entrevistas o tempo todo de mandatários que não têm a menor condição de comandar o clube. É só bravata, o time não sai do lugar, não se arruma em estrutura, cada ano devendo mais, é sempre uma desculpa, cada ano que passa brigando para não cair, e segue nós aqui para fazer pré-jogo de Santos e Fortaleza, que é o duelo que rebaixou o Santos, né, no Campeonato Brasileiro de 2023 e que pode rebaixar o Santos de novo esse ano, porque se o Santos perder do Fortaleza na Vila Belmiro, irmão, aí fica difícil de acreditar. Então, um jogo com esse caráter decisivo, que a gente vai ter algumas novidades aí, e a principal delas é o retorno do Neymar. O Neymar está relacionado para essa partida. E tem aí o Lucas Mussetti divulgou em primeira mão a escalação do Santos. Temos muito que conversar sobre o que esperar desse jogo. Então, sente-se aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, hype esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. E te dar o recado aqui, se você não conhece a Brickstar, faça o favor de conhecer. O site está aqui embaixo na descrição, o link, e também, ou se não, apontando o seu celular para o QR Code que aparece para você na tela. Uma marca de pneus fabricada pela ZC Rubber, a maior fabricante de pneus da China. Vocês estão vendo a movimentação chinesa movimentando cada vez mais o mercado automotivo brasileiro, com os carros chineses cada vez mais crescendo, e não vai ser diferente quando o assunto é pneus. Tecnologia embarcada de primeiríssima linha que te dá todo o conforto, toda a segurança e até economia de combustível. Conheço um pouco mais os pneus Brickstar, porque eu recomendo demais. Bom, vamos falar do jogo? Cortei o cabelo, vocês viram, né? Não tá pequeno nem nada, mas assim, deu uma acertada. Segura o pai. Enfim, gente, vamos lá. O Santos enfrenta o Fortaleza e a escalação está definida. Segundo o Lucas Mussetti, o Santos vai a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, que terá no banco de reservas JP Sherman e não o Mike, que sentiu um problema no joelho, que ele vem sentindo ao longo do tempo, e com isso JP Sherman, que cumpriu muito bem, com muita humildade, muita honra, o papel no time sub-20, papel esse que ele exerce a titularidade. O Santos se tornou finalista do Campeonato Paulista, eliminando o Palmeiras. A base do Palmeiras é fortíssima. O Santos os meninos foram mucho hombres
né, ali para jogar da maneira como jogaram, sofreram um gol no final, conseguiram garantir nos pênaltis. O Sherman foi peça importante, o sub-20 que enfrenta agora o São Paulo, né? Sherman tá de volta aí, a relação. Então, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, lembrando que o Souza está suspenso por aquele cartão amarelo, na minha opinião, injusto contra o Botafogo. Não foi pênalti, mas não foi simulação. O Santos vem a campo com 3 volantes, João Schmidt, Zé Rafael e Vitor Hugo. Roleiser à frente deles, na frente Barreal e Lautaro. Neymar no banco, tá? E Guilherme no banco também. Não sabemos a disposição tática. Se o Santos vem com esses 3 homens, Schmidt, Schmidt, Vitor Hugo e Zé Rafael, à frente da zaga, com o Roleiser com mais liberdade, Barreal caindo pelos lados e o Lautaro como centroavante, ou se de repente o Santos vai jogar num 4-3-3, e se jogar num 4-3-3, eu acho que quem pode fazer o lado direito é o próprio Vitor Hugo, tá? E o Barreal fazer o lado esquerdo. Acho que pode ser assim, com o Roleiser de camisa 10. O Roleiser também tem uma possibilidade, se essa for a formação, de ele baixar para o lado direito, mas eu não consigo enxergar o Vitor Hugo fazendo a 10. Posso ser pego de surpresa. Vamos ver o que vai ser do ponto de vista tático, mas a gente tem visto também, taticamente, um time do Santos que não tem muito jogo de posição. É um time que tenta, o Vojvoda tenta jogar com um time que se movimenta bastante, que alterna muito taticamente o jogo. O próprio Barreal é um exemplo, hora cai pela direita, hora cai pela esquerda, depende muito do momento do jogo, mas vamos ver se isso fica um pouco mais definido quando a bola rolar. A novidade maior é a volta do Neymar, que vai estar no banco. Eu já vinha falado sobre isso aqui no vídeo essa semana, que falei sobre ele, que ele deveria, que ele tem que voltar diferente do que ele saiu, e que esse jogo ele tinha chance de ir para o banco, né? Não era nem informação, tá? Era só um palpite mesmo, porque ele fez os testes físicos na segunda-feira e na terça já treinou com bola. E a gente viu, por exemplo, o Vitor Hugo passar por esse mesmo processo com uma semana de treinos e ser relacionado. A gente viu o Bom Tempo passar por esse mesmo processo e ser relacionado. Ambos, salvo engano, quando foram para o banco no primeiro jogo, sequer entraram. E acho que a entrada do Neymar vai se condicionar com relação ao jogo. Acho que se o jogo tiver resolvido pelo Santos até os 25, 30 do segundo tempo, o Neymar não deve entrar, tá? O Santos deve preservar o Neymar para as próximas partidas, e acho que tem chance do Neymar ir para o banco contra o Palmeiras também. Não faria muito sentido o Neymar ficar de fora desse jogo, porque o Neymar não tem nenhum problema crônico de joelho, tornozelo, que o gramado sintético impacte, né? Ele jogou contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, que era gramado sintético. Ele reclamou e tal, mas jogou, né? Então eu acho que são 2 jogos que ele pode ir para o banco, e aí ele voltaria como titular no jogo contra o Flamengo. É claro que o Neymar no banco vai gerar um furor do torcedor, que muitos vão pagar ingresso também para vê-lo, né? Mas acho que o Santos tem que ter um pouco de cautela, o Vojvoda tem que ter um pouco de cautela para usar. Se a situação estiver muito feia, o Santos precisando fazer um gol, perdendo o jogo, e você precisar do Neymar, é importante ter ele no banco, porque ele é um cara que chama a marcação. Ele, bem ou mal, ele vai chamar a marcação. Não é à toa que, por mais que a gente critique o Neymar, e eu não canso de criticar, o desempenho relacionado à pompa e relacionado ao que ele custou e custa, né? É muito inferior. Mas, assim, contra números, não cabem tantos argumentos. O aproveitamento do Santos com o Neymar é melhor. E mesmo um Neymar, que tem só 3 gols no campeonato, sendo 2 deles contra o Juventude, 2 deles de pênalti, né? Um de pênalti contra o Juventude, o outro de pênalti eu não lembro contra quem. Mas enfim, mesmo o Neymar fazendo poucos gols, não dando nenhuma assistência, é muito claro que ele causa uma preocupação no adversário, sobrando espaço para outros jogadores do time. O que me incomoda no jogo do Neymar é quando segura, que vinha me incomodando antes dele jogar, né? Que era o tanto que ele segurava a bola e armava contra-ataques para os adversários. E eu espero que ele entre mais ligado com relação a isso. A gente nunca sabe qual Neymar vai voltar, né? O que se passa na cabeça dele, porque ele é tão gênio que se ele botar na cabeça dele que ele tem que mudar o jeito de jogar
para ser mais eficiente, ele faz isso em... Eu vi poucos jogadores na minha vida tão inteligentes quanto o Neymar jogar, assim. Caras pra mim com raciocínio do Neymar, tipo, em termos de jogo brasileiros que eu vi, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, esses caras. Só. O Kaká não tinha essa inteligência pra jogar, embora tenha sido o melhor do mundo, o Neymar não. Fale outros craques aí. O Alex é um cara que tinha essa genialidade, com certeza. O Djalma, né? O Djalminha tinha. O Edmundo tinha, cara. Quem viu o Edmundo jogar até no Santos mesmo. Mas aí, assim, numa categoria um pouquinho abaixo, né? Mas não se fabrica mais jogadores tão inteligentes a ponto de entender tudo o que tá acontecendo. E o Neymar, se ele entender que o jogo dele é 2 toques, que é atrair a marcação e segurar menos a bola e tentar dar dinâmica pro jogo e abrir espaço pros companheiros, envolver os companheiros, ele volta a ser o melhor jogador do Brasil, né? Só que a nossa expectativa, será que é essa, correta? Esperar que ele volte a ser o melhor jogador do Brasil só porque ele é o Neymar? Ou se ele só ajudar o Santos um pouquinho mais do que os companheiros vêm fazendo, já tá bom, né? Com relação à renovação de contrato, aí eu acho que é final do ano, botar tudo na balança, entender os prós e os contras, mas nesse momento que o Santos briga contra o rebaixamento, qualquer ajuda agora é válida. E eu espero que ele mais ajude do que atrapalhe. Eu espero que a gente tenha mais motivos para elogiá-lo do que para criticá-lo. E eu espero nem vê-lo em campo contra o Fortaleza, porque, de novo, para mim, se ele entrar em campo contra o Fortaleza, é sinal que as coisas estão feias. Acho que se o jogo for tranquilo, 1-0 ali, com o jogo controlado, ou para mais, eu acho que ele nem vai entrar em campo. Então, torçamos para que ele não entre, né? Nesse jogo especificamente, para que ele continue se recuperando e volte nos próximos jogos. Mas tem esse fator novo do Neymar. E aí, se você quer ouvir mais o que eu penso a respeito dessa questão, peço que vá no vídeo que eu gravei aqui, longo, que eu digo Neymar precisa voltar diferente. Eu não quero repetir as mesmas coisas para não ficar enfadonho também. Mas eu falei bastante sobre o assunto. Convido vocês a assistirem. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre essa escalação. O que eu gosto, o que eu não gosto nela. Bom, não tinha tanta opção, né? Você não tinha como escalar o Souza, então dessa vez a gente não pode reclamar, ele tá suspenso, não tem outro, é o Escobar. Acho que ele pode cumprir a função. Espero que ele não faça um jogo da categoria que ele fez contra o Grêmio, que ele fez contra o Vitória, e que ele faça um jogo ou contra o Ceará lá, que foi um desastre. Espero que ele faça um jogo como ele fez contra o Corinthians, os 3-1, né? Que ele foi muito bem aquele dia. Se ele retomar aquele nível, vai ser muito importante para o Santos. O Igor Vinícius, eu acho que fez as 2 últimas partidas do Igor Vinícius foram um pouco melhores, que ele vá crescendo com a continuidade, com o ritmo de jogo, ele vá crescendo e vá tomando conta dessa posição. A zaga é Adonis Frias e Luan Pérez. Eu gosto mais do Alexis Duarte, mas eu entendo a manutenção do Adonis porque ele é melhor no alto. Mas ele é muito lento. Vamos ver como que o Santos vai se portar e me preocupa um pouco os contra-ataques do Breno Lopes naquele setor, nas costas do Igor Vinícius com o Adonis Frias cobrindo. Esse é o mapa da mina pro Fortaleza no jogo, tá? O Breno Lopes é muito rápido, é carrasco do Santos, fez o gol falei de Palmeiras aqui, fez o gol do título do Palmeiras na Libertadores 2020 contra o Santos. Um jogador que preocupa, fez gol contra o Flamengo. Um jogador que o Santos tentou, inclusive ele preferiu ir para o Fortaleza. Mas eu acho um jogador interessante. Não sei se é jogador para o Santos, mas é um jogador interessante. Então, você tem esse contra-ataque do Fortaleza que eu acho até mais perigoso do que o contra-ataque do Vitória. E o Santos tem que ficar ligado. O Fortaleza vai vir com as linhas baixas. Contra o Flamengo, eles deram a bola para o Flamengo. E, cara, saíram na boa e tiveram muita qualidade nos contra-ataques. O Palermo, em menos jogos pelo Fortaleza, já tem mais pontos que o Vojvoda em mais jogos pelo Santos. O trabalho do Palermo no Fortaleza, dada a situação do Fortaleza, dada a situação do Santos, é melhor em termos de resultados do que o Vojvoda no Santos. Então não vai ser um jogo fácil, não pensem que vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Aí temos o Luan Pérez, que está correto da manutenção. E temos esse trio de meio-campistas, tá? João Schmidt, Zé Rafael e Vitor Hugo. Eu
tiraria o Vitor Hugo do time e colocaria o Ilharão, dando um pouco mais de liberdade para o Schmidt e para o Zé Rafael. Embora o Schmidt tenha crescido muito na mão do Vojvoda, jogando um pouco mais atrás. E aí é o treino da semana. Me parece que o Ilharão chegou a treinar como titular alguns jogos e o Vojvoda optou pelo Schmidt. Não sei até que ponto o Ilharão também está bem para fazer um jogo absolutamente titular. Ele fez um jogo foi contra o Vitória, que ele entrou totalmente titular. Acho que foi. Mas o jogo contra o Botafogo é o jogo que ele entra muito bem, né? O segundo tempo do Ilharão ali, ele entrou realmente muito bem. Você viu que ele já cresceu. Mas vai ser difícil ele ter uma sequência aí, porque o João Schmidt está bem. Para mim foi o segundo melhor em campo contra o Botafogo, só atrás do Souza, naquele dia, no último domingo. Eu gosto mais do Bom Tempo do que do Vitor Hugo, mas eu entendo. Gosto desse trio, vamos ver como eles vão estar posicionados. O Roleiser precisa jogar mais. A única coisa que eu mudaria nesse time, que eu mudaria mesmo, é que o ataque vai ser Barreal e Lautaro Dias, né? Eu vou ser voto vencido aqui, vocês vão me xingar, eu já sei, mas o meu ataque seria Barreal e Guilherme. O Guilherme fazendo a função de camisa 9, tá? No lugar do Lautaro. O Guilherme como ponta esquerda é aquele joguinho dele de sempre, que é ou ele domina a bola no bico da área, toca para trás, ele tem 3 jogadas, ou ele toca para trás, ou ele tenta cortar para o meio e chutar, ou ele tenta cruzar para a linha de fundo e cruzar mal, ele tenta cortar para a linha de fundo e cruzar mal de perna esquerda, que ele não tem essa habilidade. Ele só tem essas 3 jogadas. Muito pouco efetivo, mas ele também é um cara, do ponto de vista de marcação, que se entrega muito, é importante para o time. Mas hoje, como você vai ter naquele setor da esquerda o Escobar e não o Souza, talvez a necessidade de você ter o Guilherme voltando ali seja um pouco menor. E é um jogo que o Santos precisa arriscar. Mas a manutenção do Lautaro, para mim, é injustificável, assim. Já gravei um vídeo aqui essa semana falando que o Santos não tem centroavante. O desempenho do Lautaro, pelo menos em números, com relação aos jogos jogados aí, é melhor do que do Tiquinho e do David Washington, mas ainda é ruim. E não é nem com relação só ao número de partidas e gols. É também desempenho, né? O Lautaro, ele briga com a bola. Ele se dedica, ele marca, ele tenta, ele luta. Não tem um jogo que ele não luta, mas o Guilherme também faz tudo isso. E o Guilherme é mais jogador que o Lautaro. O Guilherme, para mim, finaliza melhor que o Lautaro, de cabeça, de perna esquerda, e mesmo perdendo os gols que perde. Para mim, ele é melhor finalizador, mais preciso e mais forte do que o Lautaro, pelo menos no chute-chão. Ele é tão brigador quanto. E assim, o Lautaro também não tem pivô. Talvez o Lautaro seja melhor nas movimentações já ambientadas para jogar nessa posição, fazer os determinados facões, mas mesmo quando ele faz e chega na cara do gol, ele não dá muita pinta que vai fazer o gol. Os gols do Lautaro até aqui foram um gol que ele completou num cruzamento do Souza e um gol de rebote, né? De cabeça ali, que ele estava bem colocado na Vila Belmiro. Jogo contra... Foi contra o Grêmio? Acho que foi o jogo contra o Grêmio, né? Que faz o gol de empate. Ali na cobrança de escanteio, o Zé Rafael dá aquele chute no travessão, a bola sobra para ele. Eu acho que foi contra o Grêmio. Se não foi contra o Grêmio, peço desculpas aí. Mas, assim, é um cara que faz gol ali, que tem que estar muito perto do gol, reboteiro, um toque só. Não é um cara que consegue carregar, fazer uma jogada, cortar para um lado, cortar para o outro, bater ou fazer um gol de cabeça. É um cabeceador, o Guilherme é o melhor cabeceador do que o Lautaro. Eu não entendi essa manutenção do Lautaro, eu prefiro ter o Guilherme como centroavante. E se ninguém deu certo, é o que eu falei, gente, você teve um campeonato inteiro. Não deu certo o Tiquinho, não deu certo o David Washington, não tá dando certo o Lautaro. Eu espero que ele faça 2 gols e cale minha boca até, ou que o Tiquinho entre, que tá relacionado. Para mim é tristeza completa. Que o Tiquinho fez contra o Botafogo era para ter o contrato rescindido. Sim, não tem, e aí não é por disciplina, é por quem viu o jogo, a ruindade, né? Foi assim, constrangedora, mais uma atuação constrangedora do Tiquinho. Eu não sei o que ele tá fazendo no banco, mais uma vez. O Vojvoda insiste em contar com ele, o que é uma tristeza para mim muito grande, mas se não deu certo nenhum centroavante, vai buscar testes, vai buscar outras coisas, busca alguém da base, sabe? Não tem como contratar, busca alguém da base ou testa algum jogador que nunca foi testado ali. Eu acho que o Guilherme tem potencial para jogar ali.
tem potencial, cara. Eu acho que ele funcionaria melhor como 9 do que como ponta. Um jogador que é também meio burrinho pra jogar. E, cara, quando foi tirado da ponta pra centroavância e viveu uma grande fase, foi campeão de Libertadores e o cacete, foi o Rony, cara. O que era o Rony? O Rony é um Guilherme, gente. O Rony é um Guilherme com grife, assim, porque foi campeão. Mas acho até que o Guilherme tem um pouquinho mais de refino. Entendeu? O Rony tem um pouquinho mais de fome e o Guilherme tem um pouquinho mais de refino, mas são jogadores de característica parecida. Jogadores de incomodar o adversário, de atacar os espaços, muito rápido, muito velozes, mas que olham para baixo, não olham para cima, que tem dificuldade com a bola no pé. Enfim, eu acho que poderia funcionar. Essa é a única coisa que eu mudaria aí nessa escalação prévia divulgada pelo Lucas Mussetti, que o Vojvoda vai colocar a campo amanhã, 4 da tarde. Você já sabe que live pós-jogo é sempre aqui no canal. Estarei ao vivo assim que a bola parar de rolar. Vamos falar bastante. E eu espero estar feliz aqui, porque uma vitória vai ser muito importante para o Santos na continuidade. Não que resolva muita coisa. O Santos segue ainda mais com os adversários que tem pela frente. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, os finalistas da Libertadores 3 vezes ali. 2 desses jogos fora de casa. Por mais que tenha tudo isso envolvido, assim, a vitória pelo menos dá em termos de tabela, dá uma aliviada. Agora, se o Santos perder do Fortaleza, tendo esses 3 adversários pela frente, vai ter que fazer milagre. Então, espero que isso não aconteça, porque o rebaixamento vai se aproximar muito. Vai ser roteiro de rebaixamento se o Santos perder esse jogo pro Fortaleza. E aí, assim, eu vou fazer um pedido aqui, porque eu sei que tem muita gente que ficou meio bolada comigo depois da minha análise do jogo contra o Vitória, que eu critiquei a postura da torcida. E é um jogo que eu acho que pode acontecer a mesma coisa. Então, se você vai pro estádio, principalmente se você que é da torcida, não da organizada, mas das numeradas, ou você fica ali nas térreas e tudo mais, cara, assim, faça um pouco, eu sei que é diferente, eu sei que o torcedor do Santos tá cansado e tudo mais, mas veja um pouco do que o torcedor do Palmeiras fez contra a LDU e copie um pouco o que o torcedor do Palmeiras... O torcedor do Palmeiras não tinha garantia nenhuma que o Palmeiras ia virar e apoiou do primeiro ao último minuto. Claro, o time também se dedicou dentro do campo, se o time não tivesse feito o que deveria fazer, esse apoio não teria durado o jogo inteiro, depende muito do que o time faz dentro de campo, mas o jogo contra o Fortaleza é imprescindível para o Santos. Não pode ser obrigação. Nenhum jogo nesse campeonato é totalmente obrigação, porque todo jogo é perdível. O Flamengo perdeu do Fortaleza na última rodada. O Santos também pode perder. Então é um jogo que o torcedor do Santos tem que encarar com um sentimento não de que é obrigação, mas um sentimento de final. Um sentimento de que, cara, tem que chegar lá para apoiar do primeiro ao último minuto. Você quer vaiar, você quer xingar, e aí você quer xingar quem quer que seja depois do jogo, faça isso depois do jogo. No jogo contra o Vitória foram vários os momentos, principalmente no segundo tempo, que os jogadores do Santos eram imediatamente pressionados a jogar a bola para frente e serem rápidos. Eu sei que o torcedor tá cansado, tem pressa, mas não é assim, não é fazendo isso que o Santos vai jogar melhor. Porque o Santos tem a maioria dos jogadores do Santos são inexperientes, são cagões, não são campeões, não tem lastro, entendeu? E eles precisam de apoio. Se eles forem apoiados, por piores que eles sejam, eles vão ter um pouquinho mais de confiança para jogar melhor. Se eles forem pressionados, eu não digo só vaiados, mas se eles forem pressionados, derem um passo errado e já vinha aquele da Vila Belmiro que a gente conhece, ou aquele irmão, apoia. O Santos, a permanência do Santos na Série A, e ninguém quer ver o Santos na Série B, também passa pela postura das arquibancadas. E contra o Corinthians, teve apoio o tempo inteiro, foi fácil, porque contra o Corinthians o Santos saiu na frente com 3 minutos, era um clássico, a torcida se mobilizou, mas às vezes não vai ser assim. Às vezes o time vai sair atrás, vai precisar virar um jogo e tem que contar com o apoio da torcida. Santos é o time da virada, Santos é o time do amor, lelele, bota pra fuder. Então assim, vamos apoiar amanhã. Papel de torcedor. A coisa não deu certo, o Santos não venceu o jogo, irmão. Vai o que tiver que vaiar, xinga o que tiver que fazer, sem violência, mas faça o que tiver. Até porque se tiver algum tipo de violência, o próprio Santos pode ser punido e aí se complicar. Mas durante os 90 minutos, faço um apelo para você que vai estar na Vila Belmiro amanhã. Apoie o time.
apoie o time. A gente vai estar um pouquinho mais perto do resultado se a torcida apoiar amanhã de maneira irrestrita o time em campo. É muito importante. Me deixou muito chateado a postura da torcida do Santos contra o Vitória. Por quê? O Santos precisava de um gol, cara. Tinha 45 minutos para fazer. E desde o primeiro minuto do segundo tempo a torcida pressionando os jogadores. O gol não saiu. Não é por culpa da torcida, é por culpa dos jogadores, é por culpa da diretoria. Muita gente falou, você está culpando a torcida. Não, a torcida é parte do processo. Ela é parte. E eu achei que a postura dela aquele dia não foi legal. Então, assim, vamos fazer da Vila Belmiro, que o Santos é o segundo pior mandante do campeonato. Vamos fazer da Vila Belmiro voltar a fazer o alçapão, o caldeirão que sempre foi. Vamos fazer o adversário sentir a pressão. E não ficar ali, não, hoje tem que ganhar, é obrigação. Irmão, não vá com esse sentimento. Se for pra você ir com esse sentimento, fica na tua casa. Eu prefiro o estádio com 5 mil pessoas apoiando do que um estádio com 15 mil pessoas e só 10 mil apoiando com 5 chato lá. Porque os chatos fazem barulho. Então assim, fica na tua casa se não for pra apoiar. Amanhã é jogo pra apoiar. Apoie o Santos Futebol Clube porque ele precisa do seu torcedor. Precisa, cara. O torcedor tem que entender isso. Enfim. Amanhã tô de volta aqui pra gente fazer o pós-jogo. Eu espero vocês. Fechado? Grande abraço.